Amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor, dizer da minha alegria que é poder me dirigir a vocês. E antes de uma rápida reflexão sobre esse ministério glorioso que é o ministério do ensino da palavra, eu quero deixar claro um texto bíblico aos irmãos. Quero ler 2 versículos. O primeiro deles está em Romanos 12, vamos ler os versos 6 e 7. Na verdade, eu vou ler ao todo 3 versículos. Então, Romanos 12, 6 e 7 diz assim: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Quero ler mais um texto que está em Tito, no capítulo 2, o verso 7, que diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Amados irmãos, Deus nos chamou para um ministério extremamente abençoado, né? Poder ensinar a palavra de Deus é privilégio, nós sabemos disso. E eu me ponho a pensar a respeito dessa função tão gloriosa que recebemos da parte do Senhor, através do ministério da igreja que nos confiou a função de professor. Então eu penso, quando refletindo sobre esse assunto, eu penso em primeiro lugar assim: quem são os nossos alunos? E é esta a reflexão que eu quero fazer com os irmãos nesta oportunidade. Quem são os nossos alunos? Quando eu penso nisso, eu entendo que os alunos da escola bíblica dominical são pessoas ávidas, desejosas de aprender a palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, são pessoas diferenciadas. E por que eu digo isso? Diferenciadas por quê? Na verdade, nós vivemos num mundo onde a correria é muito grande. Os nossos afazeres, as nossas atividades ocupam boa parte do nosso tempo. Não é como antigamente, que se trabalhava de segunda a sexta, o sábado e domingo era mais livre. Hoje nós temos muitos irmãos, muitos de nós trabalham aos sábados, alguns aos domingos, e aqueles que não trabalham aos domingos, eles têm a preocupação, muitas vezes, dos afazeres, preparando a próxima semana para que possam ter uma certa tranquilidade. Então, às vezes, ocupam o domingo em outras atividades e assim se privam de estar na escola bíblica dominical. Mas nós temos um grupo seleto, um grupo que se levanta no domingo de manhã e abre mão de outras atividades, procuram programar o seu tempo, encaixar as outras atividades no decorrer do dia, para estarem com seus filhos, com sua esposa ou sozinhos na escola bíblica dominical. Então, na verdade, esses irmãos rompem as barreiras das dificuldades, dos muitos compromissos e daquilo que poderiam fazer para o seu próprio bem-estar e optam por estar na escola bíblica dominical. Isso é demonstração de que aluno de escola bíblica dominical é diferenciado, é alguém que deseja aprender, que se levanta e que vai ali para ouvir algo da parte do Senhor, para se aprofundar na Bíblia Sagrada e assim ter a sua fé mais arraigada. Então, em primeiro lugar, são pessoas ávidas. Os nossos alunos são pessoas ávidas, desejosas de aprender a palavra de Deus. Mas uma segunda observação que eu quero fazer é que os nossos alunos são pessoas, irmãos, a quem conhecemos, né? Isso é um tanto quanto fascinante. É diferente dar aula para quem não se conhece e para quem se conhece. Eu digo isso porque a relação de proximidade, em certo ponto, facilita o nosso trabalho. Eu conhecendo os meus alunos, por exemplo, deixa eu dar um exemplo diferente. Se eu sou convidado para dar uma aula na sua congregação ou a uma classe de escola bíblica dominical de pessoas a quem eu não conheço e que também não me conhecem, eu prepararei uma aula de acordo com aquilo que é a minha convicção, é claro, dentro da palavra de Deus, mas uma aula que servirá tanto a pessoas mais cultas como a mais indoutas, e a mais simples como aquelas que têm uma cultura maior
né, uma profundidade maior até mesmo na palavra de Deus. Quando eu conheço a classe, isto acontece com a gente que é professor da Escola Bíblica Dominical local, quando nós conhecemos a classe, nós adaptamos a nossa lição aos alunos que temos. Então, se vemos que os alunos têm mais profundidade bíblica, nós aprofundamos mais a aula em caráter histórico e até mesmo de interpretação, de exegética ou tudo mais. Mas se temos, de repente, uma classe de pessoas mais simples, nós adequamos a nossa aula de forma que vamos nos fazer, né, ser entendidos por aquele grupo de pessoas. Então, a adaptação da aula é uma das vantagens de se conhecer os alunos. Você sabe das necessidades, você conhece até mesmo a família daqueles irmãos, a simplicidade, a forma de ver, ou mesmo a cultura deles, né? E assim você consegue adaptar a sua aula de forma que você atenda àquele grupo de pessoas. Eu fiz aqui algumas anotações, né? Mas em segundo lugar, temos também, quando conhecemos os nossos alunos, são pessoas a quem conhecemos, o fato de que pesa-nos a responsabilidade de sermos diante deles, melhor dizendo, a voz do pastor da igreja. É muito importante, e em outra ocasião falaremos sobre isso, a identificação, melhor dizendo, do professor com o seu pastor. Quando eu estou diante de uma classe representando o meu pastor, eu tento passar aos irmãos a visão do pastor a respeito de determinados assuntos. E, por certo, a visão do pastor será a visão do ministério, que será a visão da denominação, que será a visão bíblica, porque a nossa igreja prima por estar ensinando tudo conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Então, eu de maneira nenhuma me apresentarei àqueles irmãos a quem eu bem conheço com coisas que destoem da visão pastoral e da visão do próprio Evangelho de Jesus Cristo. Um terceiro aspecto, amados irmãos, neste pensamento, é que eu, conhecendo a classe, passo a ser também, como auxiliar do pastor, a voz dos alunos junto ao pastor. Ou seja, eu estou ali. Quantas vezes um dos nossos alunos nos procura para expor uma dificuldade, um problema, uma restrição pela qual está passando, não é? E aí cabe a nós sermos a voz deste irmão, deste aluno, junto ao pastor. Às vezes o irmão não tem nem sequer a liberdade de chegar ao pastor, a proximidade maior dele é com você, professor, é comigo, que com a gente que está próximo a ele ali na escola bíblica dominical. Então, tomando conhecimento de aquele irmão que está passando por um momento difícil ou por um momento de enfermidade dentro da sua casa com alguém da sua família, você tem condição de levar aquele irmão ao pastor, ser a voz dele junto ao pastor, e Deus honrará você grandemente por isso. Mas, irmãos, existe também um terceiro aspecto. Lembre-se então do que eu estou falando, né? Do que eu anotei aqui para os irmãos. Os nossos alunos são pessoas ávidas, desejosas pelo conhecimento da palavra de Deus. Os nossos alunos são pessoas a quem conhecemos, e os nossos alunos são também pessoas de quem nós somos conhecidos. Por isso eu li aquele versículo de Tito, capítulo 2, verso 7, que diz assim: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Olha, se eu sou conhecido, se os irmãos que são os meus alunos conhecem a minha vida, a minha família, sabem onde eu moro, acompanham o meu ministério, eu preciso, irmão, ser exemplo. Eu não posso ensinar a respeito de um assunto que eu não cumpra. Aliás, a respeito deste tema, eu, em certa oportunidade, tive o privilégio de ouvir o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, e ele estava explicando a diferença entre ser professor e entre ser mestre. Ele disse: o professor,
ele estuda a matéria, aquele tema, aquele conteúdo, e ele passa aos seus alunos, independente de quem sejam, aquele conhecimento, ele transmite o conhecimento a respeito daquele assunto, daquela matéria. O mestre o mestre ele tem que se preocupar em viver aquilo que ele ensina. Então, se é professor, quantos professores aí na esfera secular vão diante de uma sala de aula, de uma classe, e ali eles transmitem um determinado conhecimento, mas os alunos não sabem como ele vive, se ele tem família, se ele não tem, quais são seus hábitos, quais são seus costumes, qual é a sua prática religiosa. Já os nossos alunos estão nos observando. Então, se eu ensinar um exemplo sobre contribuição e não contribuir, eles vão dizer, olha, mas espera aí, o pastor não costuma contribuir, o professor, desculpe, não costuma contribuir. Se eu ensino sobre amor, sobre tratar bem, sobre ser amável, ser manso, e eu não tenho essa característica, eles vão dizer, mas ele está ensinando aquilo que ele não vive. Então, há uma responsabilidade, amados irmãos, de nós sermos exemplo para esses irmãos a quem nós ensinamos, né, aos domingos. Então isso é muito importante, são pessoas a quem nós conhecemos e são pessoas que nos conhecem, por isso precisamos viver aquilo que nós ensinamos. Então, amados irmãos, esta meditação foi só para abrir um pouquinho a nossa mente concernente à tarefa que executamos, né? Ser professor é uma honra, mas precisamos ter esta consideração pelas pessoas e saber que elas são desejosas. Elas vão ali para ouvir algo da parte do Senhor e nós temos que nos dedicar ao ensino, nos preparar para isso. São pessoas a quem nós conhecemos, vamos nos dedicar a elas, procurar conhecer, sermos um representante do pastor e também a voz do pastor junto a estas pessoas. E são pessoas que nos conhecem, portanto, precisamos ser exemplo em toda a boa obra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.